Como criar um banco de dados? Bom, primeiro você entra, faça o login no cPanel, entra com seu nome de usuário, digite a sua senha, ok, estamos aqui no cPanel. Agora vamos procurar a guia banco de dados aqui, ó. Banco de dados. Para criar um banco de dados, você vai entrar aqui em banco de dados MySQL, ok? Nós vemos aqui que nós já temos um banco de dados, tá? E um usuário associado a esse banco. Vamos criar um novo aqui. O nome do banco de dados, você põe o nome que você quiser, que você vai instalar o aplicativo depois e ele vai pedir para você colocar o nome do banco de dados. Normalmente é o seu nome de usuário, underline, o nome que você colocar. Vou colocar teste. Ok. Criar banco de dados. Banco de dados foi criado com sucesso. Vamos voltar para o banco de dados MySQL. Você vê que eu tenho aqui dois bancos de dados agora. Um do site, que está instalado, e esse outro que eu estou fazendo para demonstração. Você vê que ele não tem nada ainda, nenhuma tabela foi criada. E também não tem um usuário. Um banco de dados sem usuário, para nós, os nossos aplicativos, ele não tem função. Então a gente vai ter que criar um usuário para esse banco de dados. Eu vou criar com o mesmo nome, para que a gente não confunda. Se o banco de dados é teste, o usuário desse banco de dados eu vou colocar teste também. Para esse usuário você tem que colocar uma senha. Vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, você viu que ele exige que você tenha uma senha melhor. Então vamos colocar uma senha um pouco mais complicada. Aí ele aceitou. Isso. Criar usuário. Ok, nós já criamos o banco de dados, criamos o usuário, mas aqui na lista de banco de dados, você vê que esse usuário que acabamos de criar, ele não foi inserido nesse banco de dados. Então depois que você cria, você tem que vir aqui, adicionar um usuário ao banco de dados. Então você vai procurar o usuário underline teste, seu nome de usuário underline teste, adicionar ao banco de dados seu nome de usuário, underline, teste, que foi o nome que a gente deu para o banco de dados e para o usuário, né? Quando você clicar em adicionar, ele vai perguntar quais são os privilégios que esse usuário vai ter. É lógico que você vai marcar todos os privilégios, porque esse usuário é que vai cuidar de toda a instalação de tudo nos aplicativos. Só em casos especiais é que você vai selecionar um ou outro privilégio, mas por padrão é todos os privilégios, tá? Aí você clica em fazer alterações, tá? Vamos voltar à página. Então você pode ver que já existe aqui o banco de dados, foi criado, o usuário teste está inserido aqui, tá? E por hora é só. Para você fazer qualquer tipo de edição nesse banco de dados, não é por aqui. Você vai ter que voltar ao seu painel de controle, mas esse vai ser o tema de um novo tutorial. E você vai clicar aqui em banco de dados, em phpMyAdmin. Quando você entra no phpMyAdmin, ele que administra os bancos de dados. Então eu tenho aqui o primeiro banco de dados que já estava lá, que é do site. E aqui eu tenho o banco de dados que nós criamos, o banco de dados teste. Então aqui ele está perguntando se a gente quer criar uma tabela, mas normalmente quando você instala um aplicativo, ele vai criar as tabelas. Depois, eventualmente, você pode necessitar vir até aqui o phpMyAdmin para editar alguma dessas tabelas. Se você perdeu o seu nome de usuário, a sua senha, você pode recuperar por aqui. Ok? Então, obrigado pessoal.